A sexta semana do farmacêutico iniciou sua programação de qualificações na segunda-feira, 25 de setembro, com uma mesa redonda no auditório Oscar Machado, no IPA, em Porto Alegre. A atividade contou com a presença do farmacêutico Mário Rosa, presidente do Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, da enfermeira Vânia Rezin, superintendente assistencial do Hospital Moinhos de Vento, e do médico cardiologista Mauro Pontes, professor adjunto de farmacologia e chefe da unidade de pesquisa do Hospital São Francisco da Santa Casa de Misericórdia. O debate, telespectador, reforçou a importância do trabalho em equipe com o paciente no centro das atenções. Fundamentada em indicadores e na ampla experiência dos expositores, foram analisados os principais erros e eventos adversos relacionados à segurança do paciente, destacando o que pode ser feito para eliminá-los. Estivemos na abertura da sexta semana do farmacêutico. Estamos no IPA, em Porto Alegre. Hoje é 25 de setembro de 2017, dia do farmacêutico. Quero cumprimentar o professor Roberto Cancherini, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, pelo dia. Gostei muito da chamada hoje nos jornais, no portal do Conselho Farmacêutico, fundamental para a sua saúde. Parabéns pelo dia de vocês, Roberto. Obrigado, Apio. Obrigado aos telespectadores do programa. Mais um dia do farmacêutico, Dia Internacional do Farmacêutico, e o Conselho vem realizando agora a sexta semana do farmacêutico aqui no IPA, em parceria com o IPA, onde a gente está agregando uma série de atividades para divulgar a profissão farmacêutica para a população. Então hoje é um dia muito importante para nós, e muito importante para conscientizar a população aí dos riscos, né, de tomar um medicamento inadequadamente, uma série de outras atividades que a gente está organizando para comemorar o Dia do Farmacêutico. Muito bem. O Roberto Cancherini é o coordenador do primeiro Congresso Brasileiro de Farmácia, que vai ocorrer em outubro em Foz do Iguaçu. Fala um pouquinho desse congresso, Roberto. Em novembro. Novembro. Correto. É de 15 a 18 de novembro. É o primeiro Congresso Brasileiro organizado pelo Conselho Federal de Farmácia. E este ano, como é um ano muito importante para o Conselho Federal na questão da segurança do paciente, porque foi lançado o terceiro desafio global da OMS em relação à segurança do paciente. O Conselho Federal de Farmácia buscou a parceria com o Ministério da Saúde e com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Então está sendo realizado em conjunto, concomitante, o 6º Congresso Brasileiro sobre o uso racional de medicamentos. Então vai ser em Foz do Iguaçu de 15 a 18 de novembro. Eu faço essa chamada para os colegas que ainda não se inscreveram, ainda dá tempo para se inscrever, que vai ser um grandioso evento. Muito bem, olha aí, os colegas que ainda não se inscreveram, procurar informações no site. Qual é o site? O site é www.congressobrasileiro.org.br. congressobrasileiro.org.br. Segurança de nós, pacientes consumidores do serviço de saúde. Isso é fundamental. E o farmacêutico é um aliado do consumidor, não é isso, Roberto? É verdade. O farmacêutico é o primeiro profissional de saúde que a população tem acesso. Ele trabalha principalmente nas redes de farmácia, nas drogarias, que está dentro da atenção básica de saúde. Então, a primeira informação necessária para um tratamento adequado, ele vem do farmacêutico. Então, é importante a população ter esse profissional como uma referência. Muito bem, tá aí. Qualquer dúvida, consulte o seu farmacêutico. Meus cumprimentos. Obrigado, Apio. Professor Mário Borges é do ISMP, o Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos. Foi um dos palestrantes desse painel que fala sobre a segurança do paciente. A importância de uma discussão como essa, professor? Extremamente importante, porque hoje em dia nós temos que garantir que a qualidade e segurança sejam presentes no atendimento aos pacientes, né? E a gente tem observado que alguns problemas da assistência ao paciente têm ocorrido, tanto nos hospitais quanto nos ambulatórios, então nós precisamos tomar medidas para prevenir esses tipos de problemas. O senhor nota nos últimos anos uma diminuição de erros dessa natureza, professor?
Olha, nós estamos colhendo mais dados sobre essa questão. O que eu noto muito forte é uma conscientização dos hospitais, dos profissionais que trabalham com a saúde, que esse assunto é importante e as pessoas estão tentando se especializar, se preparar para evitar esses problemas. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, esse ano ela lançou o terceiro desafio global, que é o uso seguro de medicamentos. Então, eu tenho certeza que os profissionais estão mais preocupados e estão se preparando melhor. Sobre diminuição, eu não posso dizer ainda que nós estamos colhendo dados ainda no Brasil. Muito bem. Uma alegria revê-lo, professor. Felicidades. Muito obrigado. Estamos com a enfermeira Vânia Rezing, que é superintendente assistencial do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Teve uma participação muito efetiva nesse painel que abriu a 6ª semana do farmacêutico aqui no IPA, que discutiu a segurança do paciente. Há toda uma visão da Organização Mundial de Saúde nesse sentido, não é isso, professora? Sim. Mundialmente, a gente vem trabalhando o uso seguro dos medicamentos pela importância que isso tem dentro do processo assistencial como um todo. Então, trabalhar os eventos para que não ocorram, então, basicamente revisando processos, colocando cada vez mais camadas, checkpoints, para que realmente nenhum evento chegue no paciente, é o grande objetivo. E para isso, realmente, a gente precisa de uma equipe qualificada, né, que tenha conhecimento técnico, e pessoas também que consigam colocar o paciente no centro de tudo. Por isso, o paciente também tem que estar ativado, como a gente fala, o paciente tem que conhecer o seu tratamento e realmente conseguir participar. Por isso, inclusive, a gente aumentou as seguranças, os checkpoints do medicamento certo, né, para o paciente certo, para 9 etapas, inclusive sendo uma onde a gente tem que explicar para o paciente qual é o medicamento que ele está recebendo, onde ele pode optar ou não, inclusive por recebê-lo. Então, toda essa educação do paciente e da família também é uma parte muito importante do processo para reduzir eventos. A gente sabe que vocês têm, com a GS1 Brasil, todo um processo de código de barras e medicamentos, quer dizer, o erro dentro do Moinhos de Vento é zero. Mas, de uma maneira geral, nos hospitais no Brasil, como é que a professora vê esse momento que os hospitais estão vivendo e o erro na dispensação e na administração da medicação? Não chegamos, infelizmente, ainda ao erro zero, é o que a gente persegue, né? Então, a gente realmente tem todo um processo de tecnologia que nos apoia. Por exemplo, nenhum medicamento pode ser dado sem ler a pulseira do paciente, que tem um código de barras, e todos os medicamentos também têm, para justamente fazer essa dupla conferência antes da administração. Então, é isso que a gente persegue. Mas, a nível nacional dos hospitais, não é essa a realidade que a gente, infelizmente, percebe. Mas aí que vai a importância do profissional ter ciência de todos esses passos e de cumprir, de não fazer atalhos na rotina, porque a gente treina isso e, infelizmente, no dia a dia, na corrida, os profissionais, muitas vezes os mais antigos, que têm menos medo de errar, é os que causam talvez um evento mais crítico, pelo excesso de confiança. Então, realmente tratar, e a rotina realmente ela foi feita para ser executada em todos os seus passos. Então, não pular nenhum passo, eu acho que é a parte mais importante. E também outros sistemas, por exemplo, a prescrição, né, os demais profissionais. O médico fazendo uma prescrição, se não tiver um sistema eletrônico, uma prescrição legível, com todos os componentes da prescrição, e o farmacêutico, então, executando um papel realmente importante realmente da questão toda de fazer a verificação da pertinência dessa prescrição. Então, lá no Hospital Moinhos de Vento, nenhuma prescrição é dispensada sem ter 100% dela ser checada por um farmacêutico antes do remédio chegar no paciente. São etapas importantes que a gente tem para assegurar uma assistência qualificada e segura para o paciente. Muito bem. Meus cumprimentos, uma alegria revê-la, professor. Igualmente. Muito obrigada. Estamos com o professor Maurício, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, lhe cumprimentar pelo dia de hoje, 25 de setembro, dia do farmacêutico. Esse profissional que é uma segurança para nós, consumidores, no ponto de vendas, dentro das instituições de saúde, enfim. O painel aqui nós acompanhamos muito bem a segurança do paciente na dispensação de medicamentos, administração, etc. O tema é atual e exige muito de vocês no sentido de criarem processos e sistemas cada vez mais eficientes, presidente. Peu, antes de mais nada, obrigado pela comemoração Dia Internacional do Farmacêutico. Dia Internacional. Comemorado em todo mundo. É por isso que nós iniciamos essa semana justamente neste dia.
para iniciar esse debate, nada melhor do que trazer uma abordagem ampla do que é o cuidado com o paciente, né? Uma discussão entre não só uma visão endogênica do profissional farmacêutico, que é muito importante, é claro, na busca de melhores resultados e menores riscos para esse paciente, mas sobre uma visão de vários profissionais, porque nós temos o entendimento hoje em dia de que esse paciente ele não é mais tratado por uma pessoa em caixas separadas, né? O que ela quer é uma solução para os seus problemas, um avanço na sua terapia, e isso não acontece de maneira compartimentalizada, ela acontece de maneira integral, ela acontece com uma correta prescrição de medicamentos, com uma correta análise e dispensação por um farmacêutico e aí com uma correta administração pela equipe que fará isso, por exemplo, num hospital. Então, nada mais justo, né, quando se olha para esse paciente, olhar sobre o ponto de vista de todos os agentes, ou pelo menos de alguns agentes que vão participar desse processo de medicação. Muito bem. E a sexta semana do farmacêutico continua a semana inteira aqui no IPA. Lhe desejar sucesso, parabéns pelo trabalho de vocês. A professora Vânia chamou a atenção de um processo de aperfeiçoamento constante com avaliação. É por aí para cada vez mais o profissional ser eficiente, não é, presidente? Ela citou uma abordagem que é utilizada em alguns outros países, mas que não é de fácil solução, né? O Brasil tem uma relação de qualificação ou de certificação para execução ou para permissão para realizar atividades que se baseia no Ministério da Educação. Os conselhos trazerem isso para si e ele, sob o ponto de vista legal, ele até é arriscado, mas nada impede que num futuro isso se avance e próprias leis permitam que conselhos né, participem desse processo, como algumas associações participam, por exemplo, na área da medicina, isso é muito comum, que associações de áreas especializadas, elas certifiquem os seus profissionais, mas não diretamente através de conselhos, mas os conselhos têm a obrigação de participar do processo de avanço para garantir uma boa qualificação. E de uma certa maneira, isso que o Conselho Regional de Farmácia faz nessa semana, né, através de um processo que inclusive é gratuito para todos os seus profissionais, trazer bons colegas para estarem dividindo boas informações, né, boas interações, de segunda a sexta e finalmente finalizando com a nosso farmacêutico na praça. Farmacêutico na praça. Exatamente, levando, então, fazendo um processo que a gente chama na academia de extensão, né? Levando o conhecimento para a sociedade e, de uma certa maneira, também divulgando a atuação do profissional farmacêutico. Parabéns, presidente. Sucesso na semana. Direto aqui do IPA para o Jornal do Consumidor. Sexta semana do farmacêutico, 25 de setembro, Dia Internacional do Farmacêutico. Alexandre Appel para o Jornal do Consumidor.